Onde estamos na corrente do tempo? Em Mateus, capítulo número 24, Jesus dá sinais de sua breve vinda. Você deve se lembrar que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e, enquanto ele estava sentado lá, olhou para o Vale do Cedron e viu a luz brilhante no templo em Jerusalém. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra naquele templo. Ele estava falando sobre a destruição cataclísmica do templo e sobre o fato de que Tito e os exércitos romanos desceriam e devastariam Jerusalém. Seus discípulos pensaram que ele poderia estar falando sobre o fim do mundo porque, em seu pensamento, um evento tão cataclísmico como a destruição do templo deveria significar o fim. Jesus apenas misturou dois eventos. Ele falou sobre a destruição de Jerusalém e também sobre os sinais que ocorrerão em uma escala muito maior antes de sua vinda. Então Jesus disse: acautelai-vos, Mateus 24, verso 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E ele fala sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, incêndios e inundações. Mas o que eu quero que você veja está no verso 12, Mateus 24, 12. Porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observe o que diz: ilegalidade. A ilegalidade será abundante, a iniquidade. O que significa a palavra abundar? Abundar significa saltar para frente. Abundar significa algo que prevalece. Abundar refere-se a algo que é uma epidemia em toda a sociedade. Ouça esta incrível declaração de Ellen White. Ellen White coloca desta forma: estamos vivendo no meio de uma epidemia de crimes. Se essa afirmação já foi verdade antes, certamente é verdade hoje. Homens e mulheres tementes a Deus ficam horrorizadas com essa realidade. Essa declaração foi cumprida exatamente no que vimos acontecer na noite de sábado, 13 de julho. Quando li a declaração, poderia ser mais claro que isto? A indiferença ao sofrimento humano é evidente. Quando o jovem estava lá em cima, ele não se importava com quem ele atirou. Fala sobre destruição brutal da vida humana. Ele não se importava. Ele estava matando pessoas inocentes. De fato, Jesus, nessa passagem em Mateus capítulo 24, compara nosso tempo ao tempo de Noé. Você o encontra em Mateus capítulo 24, e agora o verso 27, onde as Escrituras colocam desta forma: mas, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que eram os dias de Noé? Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. O que passa pela mente de um assassino em massa que o permite ser tão brutal e cometer tal violência sem sentido? É uma declaração surpreendente no 9º volume dos Testemunhos. Na página 11, Ellen White afirma: homens possuídos por demônios estão tirando a vida de homens, mulheres e crianças. Os homens se apaixonaram pelo vício, possuídos por demônios, estão andando em nossa terra. Como é que o diabo se prepara para essa possessão demoníaca? Como é que o diabo nos dessensibiliza?
Muitas vezes sem que saibamos. A criança americana média já viu 14 mil assassinatos na televisão. Hoje, os adolescentes estão saturando suas mentes com jogos violentos. Você pode dizer, isso não faz diferença, isso não afeta as pessoas. Deixe-me compartilhar com você alguns estudos. Ok, na sexta-feira, 22 de julho de 2016, um atirador matou 9 pessoas em um shopping em Munique, na Alemanha. Eu estou lendo a reportagem. O atirador de 18 anos foi posteriormente caracterizado pela mídia como estando sob cuidados psiquiátricos e abrigando pelo menos 2 obsessões. Então, esse garoto que matou pessoas num shopping na Alemanha tinha 2 obsessões. Uma delas era uma obsessão por tiroteios em massa, incluindo o Anders Breivik, que matou 77 pessoas na Noruega em 2011. O outro tinha uma obsessão por videogames. Uma reportagem de Los Angeles, na Califórnia, afirmou que o atirador era um ávido jogador de videogames de tiro em primeira pessoa, incluindo Counter-Strike, enquanto outra manchete da CNN declarou o atirador de Munique como um fã de videogames violentos. Os assassinos de Rampage planejaram ataques por 1 ano. Este incidente de alto perfil não foi o primeiro a vincular a cultura popular ao crime violento. Notavelmente, após o tiroteio em Columbine em 1999, fontes da mídia implicaram e mais tarde disseram que música, videogames e aspectos góticos podem ser fatores contribuintes para os crimes. Veja, outros casos recentes ecoaram afirmações semelhantes, sugerindo que a cultura popular tem uma influência nefasta, uma influência maligna sobre os seus consumidores. O que as Escrituras dizem? Na segunda carta de Paulo a Coríntios 3, verso 18, ao contemplar, nos tornamos transformados. Então, pais, estejam cientes do que seus filhos estão assistindo por aí. Você pode dizer, bem, eles não vão se tornar assassinos em massa. Não, eles podem não ser, mas eles estão perdendo a sensibilidade aos valores humanos. Eles estão olhando para dentro e ficando mais deprimidos e desanimados por causa disso. Agora, o que tudo isto tem a ver com o plano mestre de Satanás? Satanás quer assumir o controle das mentes dos homens, das mulheres. É uma sociedade violenta. Ele está usando a mídia violenta, TVs, filmes, como parte de seu plano para desestabilizar a sociedade, criar estragos, histeria e caos. E quando isso acontecer, fará parte de um plano mestre. Por que isso faria parte do plano mestre de Satanás? Por que Satanás estaria tentando usar violência, brutalidade, assassinatos sem sentido, como parte de uma estratégia para desestabilizar a sociedade e levá-la ao caos? Por que Satanás estaria aumentando o crime em nossas ruas? Roubos e toda a ideia de legalidade. Por que Satanás estaria aumentando a ênfase na cultura das drogas, do álcool e a cultura da violência? Enfim, o que estaria por detrás de tudo isto? Existe algum tipo de estratégia mestre sinistra de Satanás? Esse esquema faz parte de um processo de condicionamento mental projetado para levar as pessoas a ficarem tão perturbadas com os crimes horríveis, com os crimes desprezíveis e a violência em nossa sociedade, para que caiam em um renascimento religioso falso.
Eles pressionam seus legisladores, então, para conter essa violência. A que isso levará? Quando a sociedade está desmoronando e há caos por toda parte, isso levará a um falso renascimento religioso. E isso, por sua vez, fará com que o pêndulo oscile para o outro lado, para uma sociedade totalitária e autoritária de lei e de ordem. E não ouvimos esse grito hoje? Um grito para voltar à lei? Um grito por lei e ordem? Fora de toda essa confusão, o diabo deseja um movimento popular para clamar por lei e ordem, o que acaba levando à restrição das liberdades religiosas e um poderoso falso reavivamento acompanhado de falsos sinais e milagres sob o anticristo. Veja, segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, 8 a 10. Vamos começar com o verso 7. Porque o mistério da iniquidade já está operando. O que o diabo faz? Ele tenta criar a ilegalidade. Ele desobedeceu a Deus no céu, levou Adão e Eva a desobedecer, e ele cria a ilegalidade em toda a sociedade. Essa corrupção, essa brutalidade. É o mestre da ilegalidade. O versículo 8 continua. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o sopro de sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, entre os que perecem por não terem recebido o amor da verdade para serem salvos. E é por essa razão que Deus lhes enviará uma forte ilusão para que acreditem na mentira. Vamos descompactar isso. O sem-lei desestabiliza a sociedade, criando caos e confusão em todos os lugares. Satanás começa a operar falsos sinais e maravilhas. Falsos sinais e maravilhas. Os que não receberam o amor da verdade são enganados e iludidos. E como resultado dessa desilusão, eles podem pedir um dia comum de descanso e adoração. De onde vem esse dia comum de descanso e adoração? Vem do povo. Veja, aqui está uma declaração no livro O Grande Conflito, da irmã White. Você encontra na página 592. A corrupção política está destruindo o amor, a verdade, a justiça e a consideração pela verdade. Mesmo na América livre, governantes e legisladores, a fim de garantir o favor público, cederão à demanda popular por uma lei que impõe a observância do domingo. Então, legisladores e políticos, não está dizendo algum ditador ou um regime autoritário, são aqueles que, porque querem votos, cedem ou vão ceder ao que a demanda popular dita. Por quê? Porque estamos em um momento de caos e precisamos voltar à lei e à ordem, levando à imposição da observância do domingo. Continuo a ler. A liberdade de consciência, que custou tão grande sacrifício, não será mais respeitada. No conflito que está por vir, veremos exemplificadas as palavras do profeta. Ellen White cita Apocalipse 12, versos 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Onde estamos na corrente do tempo? Ao olharmos para o nosso mundo, vemos desastres naturais sem precedentes, meus irmãos. Vemos tufões,
Vemos tornados, ciclones, furacões, inundações. Vemos instabilidade entre as nações. Vemos instabilidade no Oriente Médio, na África, na Europa. Observamos as economias do mundo penduradas por um fio fino. E olhando os eventos mundiais e à luz dessa tentativa de assassinato, que, graças a Deus, não teve sucesso no ex-presidente Trump, o que é que vemos? Vemos um padrão de brutalidade, um padrão de violência e um padrão de mídia. Um padrão de mídia hoje. E quando você olha para a mídia, e espero que não olhe muito para ela, o que é que você vê lá? Você vê brutalidade nos videogames, violência nos videogames, brutalidade na televisão. Você vê brutalidade na mídia. Combine isso com a ênfase da mídia, a ênfase do Hollywood. Deixe-me falar diretamente com vocês. O que vai acontecer? De acordo com a profecia, haverá uma reação total e absoluta contra tudo isto. E o pêndulo oscilará do ultraliberalismo para o ultraconservadorismo. Ele vai balançar da esquerda para a direita. Os legisladores cederão ao desejo do povo por lei e ordem na sociedade. E como resultado, farão cumprir um decreto para um dia comum de descanso e adoração, onde as pessoas possam descansar como um dia de família, conforme proposto. Onde é que estamos em tudo isto? Qual é o chamado de Deus para o seu coração e mente? Se alguma vez houve um tempo para que os nossos corações estejam ancorados em Cristo, este tempo é hoje. Quando Jesus conclui seu sermão sobre os eventos dos últimos dias, ele fala em Lucas capítulo 21, versos 25, ou verso 25, sobre a angústia das nações na terra. Então ele diz no versículo 26, Lucas 21, verso 26, o coração dos homens desfalecerá por medo e pela expectativa das coisas que estão por vir sobre a terra. O que é que os move, irmãos? O que é que os move? O que é que os motiva à ação? Seus corações estão tremendo de medo. Então eles pressionam os legisladores a fazer algo a respeito e trazer a lei e a ordem de volta à nossa sociedade. Eu achei muito interessante e oportuno este comentário do pastor. Queridos, foi exatamente o que falou o pastor Franklin Graham, o filho do evangelista Billy Graham. E a propósito, a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos Americanos fez questão de postar um artigo de Franklin Graham abordando sobre a condição da América atual e a sua óbvia solução. Vejam aqui. Na página oficial da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos, há 3 dias eles postaram, dizendo que hoje estamos mais conscientes do que nunca de que líderes liberais e ímpios americanos colocaram a nossa nação em risco. Eles fizeram com que o governo de nossa nação se tornasse ímpio. Franklin Graham abordou isto num artigo que compartilhamos consigo hoje. Então vamos lá ao artigo. E por acaso eu compartilhei com os irmãos. Mas quero voltar a compartilhar para que os irmãos entendam de uma vez por todas que nós não estamos lidando com coisas tão futuras assim. Nós já estamos vivendo no cenário profético. Vejam só, ele disse: voltar-se para Deus é a única esperança por uma nação que virou as costas para Deus. Aparentemente, olhando para o título, não tem nada a ver. Afinal de contas, é bom que a nação se volte para Deus. Mas escutem o que ele diz. Ele diz que a violência é galopante em nossas ruas. Gangues e bandidos vagam e matam, não apenas à noite, mas em plena luz do dia. Esta é a condição da América. E o pastor Mark Feeley mostrou também para nós. E Franklin Graham continua dizendo: todo o tumulto e caos que vemos na nossa nação e no mundo hoje é um resultado direto do abandono dos padrões sagrados de Deus.
ele diz que vamos dar uma breve olhada nos 10 mandamentos, a lei de Deus que é imutável e a pedra angular da civilização. Por que a América está vivendo este tumulto hoje? Porque abandonou a lei de Deus. Ele diz que são os 10 mandamentos imutáveis de Deus, meus irmãos. E ele começa a citar esses 10 mandamentos imutáveis de Deus. E no quarto ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Até aqui não há nenhum problema. O problema começa quando ele interpreta esse sábado do quarto mandamento. Ele diz, aí no vermelho: nosso sábado moderno, entre parênteses, domingo, deveria ser um tempo especial para adorar. Em outras palavras, Franklin Graham está dizendo que se a nação americana está vivendo no tumulto é porque abandonou a lei de Deus. E dentro desta lei de Deus está o descanso dominical. Está isto claro, irmãos? Vamos continuar. Ele diz: quando um povo deixa de lado as leis de Deus e cria suas próprias normas, sua nação está em sérios apuros. A lei de Deus é santa, imutável e dada em sabedoria divina e verdade inegociável. E ele cita Lucas 13, verso 5, que diz: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. É uma questão de vida ou morte. A América está vivendo agora uma questão de vida ou morte. Ou volta aos 10 mandamentos, incluindo o domingo, que é o sábado moderno, ou vai perecer como nação. Queridos irmãos, eu creio, e esta é minha opinião pessoal, não é doutrina, é minha opinião. Vocês podem não concordar. Eu creio que já é tempo de nós não olharmos muito para a profecia numa perspectiva muito futurística. Isto vai acontecer. Quando acontecer, depois vai acontecer isto. Eu creio que nós já estamos vivendo isto no presente. É minha opinião, como um analista dos eventos. Enfim, deixemos os eventos transcorrerem e nós veremos que, de fato, é isto que este movimento quer. Meus irmãos, vamos terminar esta apresentação. O tempo já está nos deixando. Eu espero que tenha sido produtiva para cada um de nós. Este é um tempo que devemos desenvolver um relacionamento mais profundo com Jesus. Vá de joelhos, dobre o seu joelho e clame por libertação dos vícios. Clame por poder para vencer todos os defeitos de caráter. Irmãos, o tempo é agora. Bem, vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, em Tua presença estamos neste momento. Queremos pedir que o Senhor nos batize com o Santo Espírito, molde nosso caráter, mude, Senhor, nossa forma de ver e de viver. Queremos ser transformados por Tua glória, a Tua semelhança. Dá-nos uma semana produtiva na Sua companhia eterna. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima apresentação. Até lá.